Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O versículo 5: Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. E você diz amém, toma seu lugar de assento. Queridos, o lago de Genezaré, ou as margens do lago de Genezaré, foi um dos palcos de muitos milagres de Jesus. Eu não sei se você já prestou atenção, mas os 4 escritores dos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tiveram esse cuidado para descreverem algumas coisas sobre o lago de Genezaré. Esse lago, ele é muito importante na Bíblia, e é interessante que ele aparece com 4 nomes diferentes. A primeira vez que a Bíblia menciona o nome do lago de Genezaré está em Josué, capítulo 13, versículo 27, quando Josué estava fazendo a partilha das terras prometidas. Ele chega numa região onde estava entregando o direito de posse das terras para a tribo de Naphtali, que era um dos descendentes de Jacó, e ele dá uma olhada de cima de uma montanha, até porque o lago de Genezaré fica a 208 metros abaixo do nível do mar, e ele olha aquele mar de água semelhante a uma harpa, e ele grita e diz: esse lugar é parecido com a harpa, eu vou chamar ele de Quinerete. E é a primeira vez que é mencionado o lago de Genezaré. Na verdade, o lago de Genezaré é um verdadeiro mar d'água no deserto de Israel. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Então, uma proporção de água muito grande para um lugar igual a Israel, que é um lugar de poucas águas. E os demais escritores que eu já mencionei, eles também falaram sobre o lago de Genezaré. Só que algumas vezes nós vamos estar lendo sobre esse lago, e o texto vai nos informar que esse lago também chama-se Mar da Galileia. Por que ele é chamado de Mar da Galileia? Porque o lago ficava próximo à região da Galileia, e eu vi um comentário de um historiador, que ele diz que aquele lugar era tão visitado por pescadores, que chegava a ter 3.000 pescadores, às vezes, pescando no lago de Genezaré. Saía um grupo, já entrava outro, porque o lago de Genezaré é um lago que nunca seca, é um lago de água doce, que é abastecido pelo Jordão. O Jordão entra no lago de Genezaré, e depois ele transborda e vai parar no Mar Morto. Então esse mar da Galileia, todos os galileus consideravam essas muitas águas e chamavam de Mar da Galileia. Vamos para o Mar da Galileia pescar. E aparece também com um terceiro nome, que eu achei bem interessante isso aqui. Havia naquela época um gestor naquela região, chamado de Herodes Antipas. E Herodes estava sobre os cuidados de Roma. O imperador de Roma naquela época era chamado de Tibério César. E Herodes Antipas, querendo dar um presente para o imperador romano, e a história diz e prova em detalhes que ele construiu uma cidade nas margens bem próxima do lago de Genezaré, e ele chamou o imperador para a celebração daquela cidade, e no dia da inauguração ele disse para o imperador Tibério César: a partir de hoje essa cidade se chamará Tiberíades, em homenagem a você. Por isso que aparecem esses 4 nomes sobre o lago de Genezaré. Quinerete, aparece Mar da Galileia, e aparece Mar de Tiberíades, e também o lago de Genezaré. Agora, o lago de Genezaré foi um lugar de muitas manifestações de Deus. Exemplo, foi nas margens do lago de Genezaré que Jesus fez o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão de quase 5.000 homens. Jesus tinha muito desejo de sempre estar pregando nas margens
do lago de Genezaré. Outra coisa incrível que aconteceu nas águas do mar da Galileia. Jesus estava uma certa vez dormindo na polpa do barco, e de repente as águas começaram a ser agitadas pelos ventos que sopraram com muita veemência, e houve um terrível maremoto naquelas águas, as águas doces, águas calmas, mas de repente começou a mudar todo o cenário, e aquele barco que Jesus ia sendo transportado, mais os seus apóstolos, quase que foi destruído. E o texto diz que os apóstolos despertam Jesus, pedem ajuda, e Jesus desperta do sono e diz para as águas do mar da Galileia. Primeiro ele diz: aquieta-te vento e acalma-te mar, e houve uma grande bonança. Quando os apóstolos viram aquilo acontecer, olharam de um para outro e disseram: que homem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Esse homem não é um homem qualquer. Outro milagre que aconteceu nas águas do lago de Genezaré foi justamente Jesus andar sobre elas. Jesus tinha deixado os discípulos num lugar, e à noite ele vai orar numa vigília da noite, e o texto diz que quando chega uma certa hora da vigília, Jesus vem andando sobre as águas, e aquilo assustou os apóstolos. Eles ficaram assustados e disseram entre si: é um fantasma que está vindo em nossa direção. Jesus falou: não sou eu, o mestre, não tem mais. E Pedro, para saber se realmente era o mestre, o texto diz que ele pediu autorização para ir sobre as águas, ter com Jesus, e Jesus mandou ele vir, e ele andou sobre as águas do mar da Galileia. Aconteceram todos esses milagres, porém, o que mais me chama a atenção de um milagre que aconteceu nas margens ou no lago de Genezaré, foi o milagre da pesca maravilhosa. Por quê? Porque esse milagre havia todo um projeto estabelecido por Deus através de Jesus para chamar os 4 primeiros apóstolos para o ministério. Eu estava olhando esse texto com muito cuidado, com muito carinho, e eu percebi algumas cenas interessantes. Primeiro, tem alguns pescadores que estão terminando uma pescaria da noite, vindo com muita felicidade porque pescaram muito peixe, mas tem alguns pescadores frustrados com os seus barcos atacados na beira da praia, e eles estão lavando as suas redes, e Jesus chega naquele lugar para fazer um culto, para pregar, para anunciar a mensagem do evangelho, que aonde Jesus passava pregando, passava dizendo: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou a luz do mundo, quem anda nessa luz não vai andar nas trevas. Essa era a mensagem de Jesus. E quando Jesus está pregando, ele está sendo observado por Pedro. Pedro está lavando as redes, está vindo de uma noite de frustração e de decepção, e ninguém, irmãos, consegue estar bem quando passa uma frustração ou uma decepção em qualquer área da sua vida. Esse era o estado emocional de Pedro e dos amigos que estavam com ele. E de repente, enquanto Jesus está pregando, daqui a pouco as coisas começam a mudar. Jesus entra sobre um dos barcos, que era o que Pedro estava cuidando, e ele usa aquele barco igual um púlpito, ele prega de cima do barco, e depois ele diz para Pedro: Pedro, eu quero que você pegue esse barco e leve para as águas mais profundas. É aqui onde nós começamos a aprender a primeira lição. Pedro tinha passado a noite inteira pescando, mas os seus companheiros, eles estavam naquele lugar porque eles precisavam levantar fundos para manter a família, para viver bem com a sua família. Eles traziam o pão de cada dia para a sua mesa, lá das águas do lago de Genezaré, através de pescaria. Mas esses homens, eles estão vindo de uma noite de frustração, de uma noite sem resultado, e eles talvez não entenderam por que eles não conseguiram pescar, se naquele dia a natureza evidenciava sinais de que seria uma noite boa para uma pescaria. E o texto diz que eles não conseguiram pescar nenhum peixe. Porém, quando Pedro recebe a ordem de Jesus para se dirigir às águas profundas do lago de Genezaré, o texto diz
que ele questiona Jesus quando chega justamente nas águas profundas, aonde ele tinha passado a noite inteira pescando e não tinha apanhado nenhum peixe. Ele olha para Jesus e diz: olha, mestre, eu passei a noite inteira pescando, mas os meus companheiros aqui nas águas do lago de Genezaré, eu conheço os 21 quilômetros de água desse lago. A natureza estava evidenciando que nós faríamos uma boa pescaria, porém nós não apanhamos nenhum peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro estava dizendo para Jesus: eu tenho habilidade na qualidade de pescador, eu tenho experiência como pescador, eu conheço essas águas muito bem, porém a partir de agora eu esqueço o meu profissionalismo, eu esqueço que eu conheço essas águas e eu vou lançar as redes nas águas pela tua palavra. Não serão as nossas habilidades, mas serão as tuas palavras. Era isso que Pedro estava dizendo para Jesus. Eu quero lhe convidar para pensar comigo aqui nesse texto. Você está aqui nessa noite em uma campanha. Geralmente entrar pelas portas da casa de Deus em uma plena quinta-feira em uma campanha é porque você tem um objetivo, você tem uma necessidade, você tem um propósito, você precisa que Deus faça algo. Se você não estivesse precisando, não entraria nesta casa. Eu preciso dizer a você que existem fases na vida da gente que nós conseguimos ter resultado com o nosso profissionalismo, com o nosso trabalho, com a obra das nossas mãos. É bíblico isso. Porém tem fases que por mais que você lute, você não consegue ver resultado. Mas eu preciso lhe dizer que o Deus da Bíblia é especialista em fazer reviravolta na vida de pessoas que estão precisando de um milagre. Jesus não estava em vão pregando nas margens do lago de Genezaré. Ele sabia que tinha Pedro, Tiago, João e André naquelas águas que precisavam ser chamados para o ministério. E eu aprendo uma coisa interessante aqui. Eu aprendo que Jesus permitiu que Pedro, Tiago, João e André não pegassem nenhum peixe por causa do propósito que Jesus tinha na vida daqueles homens. Talvez todos os demais pescadores que estavam ali pegaram peixe, saíram felizes. Aconteceu com eles diferente, porque o negócio de Deus era com Pedro, Tiago, João e André, não era com os demais pescadores. Aqui eu aprendo a segunda lição: existem coisas que você não entende porque acontece com você. Por que acontece com você certas coisas que você não tem explicação e nem tem discernimento do que está acontecendo? Mas eu preciso lhe dizer que o que está acontecendo com você é simplesmente um agir de Deus por causa de um propósito. Você não vai ser vencido nesta batalha, você não vai ser vencido nesta guerra. Há um propósito de Deus por trás dos bastidores. Vai ter uma reviravolta de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. Deus gosta de mudar as coisas no estralar de dedo. Eu estava dando uma olhada em alguns textos da Bíblia, não vou fugir aqui do assunto, mas eu estava olhando para esse texto que fala de José. Irmãos, imagina o cara acordar bem cedo, dentro de uma cadeia, preso, prisioneiro, sem nenhuma perspectiva de quando sairia dali, esquecido até pelo copeiro, e o padeiro que tinha se esquecido, o copeiro principalmente se esquecido dele. E o texto diz que daqui a pouco Deus começa a mudar o cenário, visita Faraó à noite. Faraó tem aquele sonho e José é levado para interpretar os sonhos de Faraó. E quando ele chega lá, Deus muda o cenário. O cara que dormiu na noite anterior sendo prisioneiro, agora vai dormir sendo governador da terra do Egito. Deus é especialista em fazer uma reviravolta. Foi o que Jesus fez nas águas do lago de Genezaré. Pedro jogou as redes sobre as águas, baseado na palavra, de acordo com a ordem que recebeu de Jesus, e o resultado foi extraordinário.
Eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer aqui nessa noite. Esqueça das suas habilidades, das suas técnicas, do seu profissionalismo. Se despida de tudo aquilo que você tem feito com as suas forças, com as suas habilidades. Saia daqui dizendo: Deus, vai ser o Senhor quem vai fazer. Eu quero ver o Senhor agir, pois vai ser pela palavra. Pedro disse: pela tua palavra eu vou lançar as redes. É a palavra de Deus que continua fazendo coisas extraordinárias. E era justamente o que Jesus estava anunciando nas margens do lago de Genezaré, anunciando a palavra. E Pedro conseguiu acreditar, apesar de toda a crise existencial que ele está passando. Irmãos, Pedro não estava interessado em culto. Pedro está lavando as redes, está decepcionado, mas Jesus está ali fazendo um culto na beira do mar. Mesmo não estando interessado no culto, mas Jesus estava interessado nele. Eu não sei qual é o grau do seu interesse por Jesus aqui nessa noite, mas eu vou mais além e lhe digo que Jesus tem um interesse em você maior do que você imagina. Você nem sabe o que Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando de coisas que você não pode cuidar com a sua capacidade humana. Eu vou repetir, tem alguém aqui que Deus está cuidando de coisas que você não pode cuidar com as suas capacidades humanas. Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Eu estou pregando nesta noite para algumas pessoas que talvez estejam vivendo um momento de frustração, de decepção, sem entender por que isso ou aquilo está acontecendo. Calma, Deus está falando com você nessa noite. Deus está dizendo assim por meio desta mensagem: eu tenho controle, eu tenho uma direção, eu estou lhe direcionando naquilo que você deve fazer, e se você obedecer, vai ter resultados. Você quer que Deus faça uma reviravolta? Então faça como Pedro. Quando Jesus mandou lançar as redes, ele não questionou, ele obedeceu. E é um dos princípios exigidos por Deus para acontecer milagre, para acontecer uma reviravolta, é a obediência aos princípios daquilo que ele tem determinado. Lembra quando o anjo chegou para Gideão e disse: vai nessa tua força, que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão olhou para o anjo e disse: como é que Deus vai livrar Israel das mãos dos midianitas através de mim? Se o que a gente faz aqui, a gente está se tornando escravo. Tudo que a gente planta, os midianitas levam. Aí o anjo olhou para ele e disse assim: vai nesta tua força. O anjo não perguntou: quanto tempo você está orando por dia? Como é que está a sua vida de relacionamento? O anjo sabia o limite da fé de Gideão. O anjo disse: vai nesta tua força. E foi na força que Deus deu para ele que ele enfrentou os midianitas, e o resultado foi extraordinário. Não é pelo fato de Deus estar direcionando a gente que Deus vai nos livrar de lutas e guerras e batalhas. Lembra de José, capítulo 4, ou capítulo 39 de Gênesis? A Bíblia diz 4 vezes que Deus estava com José. Mas mesmo Deus estando com José, os irmãos jogaram ele dentro de uma cova. Mesmo Deus estando com José e abençoando a casa de Potifar, Deus permitiu que a mulher de Potifar tentasse José, caluniasse ele a ponto dele parar na cadeia. Mesmo na cadeia, Deus estava com José. Deus está com você nos dias mais escuros. Talvez você esteja dizendo: Deus, por que o Senhor não me livrou disso? Porque é nesta prova, é nessa tentação, é nessa batalha que Deus vai mostrar a soberania dele, a glória dele, a bênção dele que está sobre você. Eu tenho certeza do que vou falar aqui. Deus está trabalhando por trás dos bastidores da sua vida. Deus é especialista em trabalhar quando você chega ao seu limite. Você já ouviu alguém dizer que Deus é especialista em trabalhar no campo do impossível? Eu reitero o que você já ouviu. Quantas vezes você chegou ao seu limite e disse: daqui não dá mais? É o que estava acontecendo com Pedro. Está lavando as redes, decepcionado, pensando 1500 coisas. Por que a gente não pescou nenhum peixe? Daqui a pouco Jesus chega para resolver o problema.
porque quando Jesus chega, o impossível se torna possível. Aonde tem doença, começa a ter saúde. Aonde tem problema em qualquer área da vida, começa a ter resposta. Porque quando Deus chega, as respostas do céu começam a chegar junto. E você está aqui diante de um Deus que está presente no recinto para dizer para você: eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que lhe ajudo, eu sou o Deus que lhe dou capacidade para você tomar posse, igual a temática da campanha aqui nessa noite. Eu quero parabenizar você que está aqui, olhando para você nessa casa, nessa noite. Eu olho para Provérbios 24:10. Se tu te mostrares frouxo, no dia da peleja, as tuas forças serão poucas. Você tinha alguns motivos para não estar aqui nessa noite. Você veio aqui porque a boa mão de Deus trouxe você. A graça de Deus ajudou você a chegar. E por causa dessa atitude, haverá resposta de Deus sobre você, sobre sua casa. A obediência a Deus traz milagre. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro foi sincero com Jesus, disse: sobre tua palavra eu vou lançar as redes. E quando ele lança as redes, qual foi o resultado? Bênção, vitória. Peixes chegaram nas redes de Pedro, porque chegou a hora de se apoderar, de se apossar daquilo que Jesus tinha determinado. Eu gosto de Daniel 2:21, que está escrito que Deus muda os tempos e as épocas. Deus é especialista em fazer mudança. Aonde tiver algo na sua vida, na sua casa, que precisa de uma mudança urgente de Deus, Deus tem poder por meio da palavra para fazer essa mudança necessária, para trazer à existência aquilo que não existe. É uma das especialidades de Deus, socorrer quem precisa de um socorro da parte dele. Eu nunca me esqueci de uma vez, eu fui pregar numa congregaçãozinha pequena, eu já vou encerrar, lá no Rio Grande do Norte, e eu olhei para uma senhora que estava no culto, e Deus disse assim: diga para ela que eu vou dar uma casa própria a ela. Eu orei em favor daquela senhora, fui embora, mas a minha esposa, depois de uns 3 a 4 anos, voltamos naquela cidade. Estava no primeiro banco da igreja, aquela senhora sorridente, alegre, tudo que a gente falava, ela dava glória e aleluia. Eu até pensei, umas 10 irmãs dessas num culto, incendiava o ambiente. E ela está feliz da vida. Quando terminou o culto, ela me procurou, mas a minha esposa disse: pastor, o senhor pode ir na minha casa, mas a sua esposa fazer uma oração e tomar um café? E a gente falou sim. Eu perguntei qual era o motivo da oração. Ela disse: pastor, naquele dia que o senhor pregou há 4 anos atrás, eu estava aqui tão desesperada, eu estava tão angustiada da minha vida, eu e o meu esposo, a minha família. E quando o Senhor me entregou uma palavra profética que Deus ia me dar uma casa própria, eu me alegrei muito no culto. Só que quando eu saí das portas para fora, algumas amigas que vieram para o culto comigo chegaram para mim e disseram: você não tem condições de ser proprietária de uma casa. Você mora numa cidade pequena, você não trabalha em lugar nenhum, você trabalha no seu lar, o seu marido é camponês, só tem renda quando chove. Ela disse: eu não sei de onde vai vir a casa, mas Deus falou que ia me dar a casa. E eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que Deus falou comigo. Não importa qual é o instrumento que Deus vai usar para fazer, mas Ele faz. Ela disse que estava em casa assistindo rádio, um noticiário, na rádio comunitária da cidade. E daqui a pouco o prefeito da cidade entrou ao vivo e disse assim: eu preciso que você da renda per capita de valor X vá na prefeitura fazer um cadastro, pois chegou uma verba do governo federal, isso faz mais de 20 anos, e vai ser construída algumas casas para algumas pessoas que comprove a renda exigida por esse projeto. Irmãos, ela foi, passou em primeiro lugar, fez o cadastro dela, ganhou a casa, e Deus fez uma coisa tão linda que ela disse: a casa foi documentada no nosso nome, a gente podia ampliar, que tinha terreno sobrando. Meu marido fez uma coisa pela fé, criou uma garagem na frente da casa, e depois da garagem pronta, Deus fez um rebuliço e deu um carro para ele. Agora nós temos uma casa própria quitada e um carro na garagem quitado. Deus fez além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus traz à existência aquilo que não existe. É esta palavra que você está ouvindo aqui nessa noite que gera milagres sobre você. Esta palavra que é capaz de entrar na sua vida nesta noite e curar doenças
doenças emocionais, doenças espirituais, doenças físicas. É esta palavra. É este evangelho que nós estamos anunciando. A mesma fé que Pedro tinha talvez esteja dentro de você. Talvez você esteja dizendo: não, pastor, eu não sou pescador, eu não estou entendendo muito, porque o senhor está falando de pescaria de rede. Eu estou falando de pescaria, que é o tema da mensagem, só para você entender que o mesmo Deus que ajudou Pedro, que direcionou Pedro, continua no comando, continua sentado no trono, continua falando com você, dizendo: eu sou o Deus que visita a sua empresa, a sua loja, visita os seus familiares. É o mesmo Deus de Pedro que está nesse lugar. Você acredita nessa palavra?